Bom, pessoal, nessa aula, né, é, nós vamos criar aí um projetinho, né, para trabalhar aí com gerência de estado, tá? Então vai ser esse nosso projeto underline 7, tá? Esse projeto 7 aqui foi que eu realizei para testar aqui o projetinho. Ah, eu vou apagar ele, na verdade. Mas antes aqui, né, essa pasta aqui é para mim selecionar só o curso. A pasta que eu quero utilizar é aqui que eu vou colocar projeto underline 7. Então tá aqui, gente, está criado o nosso projeto, tá? E se nós testarmos, né, ó, ele já vai estar funcionando, né, ó. Start debug. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, a gerência de estado padrão do Flutter, né, que é esse set state. Ele funciona assim, né? Toda vez que eu chamar um set state e alterar alguma coisa dentro dele, né, onde eu tiver, né, a ocorrência dessa variável que eu alterei ali dentro dele, eu vou recriar o meu aplicativo, a minha aplicação, tá? Vou recriar aquele setor, aquele meu widget, eu não vou recriar toda a tela, tá? Então, como aqui eu tenho aqui um set state, quando eu clico no botão, quando eu chamo o método incrementar count, né, eu altero o valor dessa minha variável count, né, que inicialmente aqui está com 0. Toda vez que essa variável ser alterada, ele vai procurar na árvore de widgets dele, onde que eu tenho essa minha variável count, e vai estar aí recriando esse meu componente, certo? E aqui, ó, no onPrexet do Float Action Button, eu chamo a minha funçãozinha lá, increment count. Se eu venho aqui, gente, ó, tá funcionando, tá? E essa é a gerência de estado aí, padrão do Flutter. Porém, né, conforme a nossa aplicação ela vai se tornando mais complexa, né, nós podemos ter uma maior dificuldade para trabalhar com set state. Posso viver só com set state? Pode, tá, gente? Porém, esse assunto de gerência de estado, ele aí gera muita conversa, tá? Essa é a verdade, ele gera muita conversa, esse assunto de gerência de estado. Então agora eu vou mostrar para vocês uma das gerências que a gente pode estar utilizando, né, alternativas ao set state, que é o MobX, que é o que particularmente eu uso se eu não utilizar o set state aí da vida, tá? Então, para trabalhar com o MobX, aqui o meu projetinho, né? Eu vou refazer esse exemplo utilizando o MobX, tá? Primeiro de tudo, né, vamos ver as extensões que eu tenho aqui instaladas, tá, gente? Aí eu tenho essa extensão aqui, tá, gente? Ó, Flutter underline MobX, do pessoal lá do Flutterando, né? Eu tenho essa extensãozinha aqui, vai facilitar muitas coisas. Recomendo vocês fortemente a terem instalado. E aí, né, além disso, né, eu preciso colocar algumas dependências do meu projeto. Essas dependências, né, eu coloquei aqui no bloco de notas, tá? Para não ficar aí uma coisa aí muito copia e cola. Então vou vir aqui em dependências, Flutter, e aí, ó, eu vou vir aqui, ó, e colocar essas bibliotecas de dependência, ou seja, que fazem parte do meu projeto. O MobX, a biblioteca do MobX, o Flutter MobX e o GetIt. Esse GetIt, ele é uma biblioteca de injeção de dependência, né, que eu já mostrei para vocês na aula passada. Talvez para quem não ficou muito claro, agora vai ficar mais claro ainda. E eu tenho aqui algumas bibliotecas aqui apenas de desenvolvimento, né, que é a Build Runner e a MobX Coding, né, que vão aí ser basicamente geradores de código MobX para nós. Então vamos vir aqui, ó, Depth Dependência e colocar essas duas bibliotecas aqui. Vou baixar as bibliotecas, tá? E aí, gente, ó, tô terminando de baixar, baixou as bibliotecas, nenhum erro. Agora aqui,
eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo, new file. Eu vou chamar ele aqui, sei lá, de contador. Opa, tudo minúsculo, né? Contador.dart. E aqui dentro desse meu contador.dart, né? Como eu instalei aquela extensãozinha que eu mostrei para vocês da Fluterana, eu vou vir aqui em Mobx. Olha lá, e eu já vou dar um tab e ele já vai dar um autocomplete para mim. Aqui eu vou dar o nome da classe, que vai ser contador, ok? E aí, se vocês observarem, ó, ele importou para mim a biblioteca do MobiX e esse contador de Dart. O que acontece? A gente vai programar numa camada aqui mais superior, né, à nossa reatividade. E por debaixo dos panos ele vai gerar um arquivinho aqui para nós que vai fazer todo o processo sujo, para que a gente não tenha que ficar escrevendo aqueles códigos boilerplate, ok? Então eu vou vir aqui, ó, e vou declarar aqui a variável, né? Aqui eu não tenho uma variável. Vou até fechar o PubSpec, eu não vou precisar mais. Aqui eu não tenho uma variável chamada counter inicializada, né, aqui com 0. Então eu vou declarar uma variável aqui, ó, int contador, tá, inicialmente com o valor 0. Só que essa variável, eu vou dizer que ela é a variável que vai poder ficar sendo observada o tempo todo. Logo, ela vai ser um observable, certo? Uma variável que vai ser observada o tempo todo. Quando ela mudar seu estado, o local que tiver ela, o widget que tiver ela, vai ser reconstruído. E aí, gente, eu preciso de uma função, né? Então, void change contador, tá? Aqui é o nome da minha funçãozinha normal, tá? Que eu tô dando, change contador. E toda vez que eu quiser alterar uma variável observable, né? Esse meu método que vai realizar a alteração, igual vem aqui dentro e faço isso daqui, por exemplo, o contador mais, né? Essa minha função, esse meu método, né? Ele precisa ser uma action, tá? Então aqui está o conceito base aí do MobiX, né? Eu tenho aqui variáveis observáveis e funções que alteram ela, que são actions. Ok. E aí, gente, está quase pronto. Eu preciso agora gerar esse meu arquivo contador g.dart. E aí, gente, para isso, né, eu vou ter que usar, né, a biblioteca buildrunner. Só me falha a memória agora a sua sintaxe. Então, deixa eu vir aqui. Vamos lá, né? Mobx build runner build flutter. Vou escrevendo tudo de trás para frente. Qual que é o comando? É aqui, gente. Eu vou rodar, ó, este comandinho aqui, tá, gente? Então vem aqui e roda esse comando. Flutter package pub run build runner build. Na hora que eu rodar esse comando, ó, olha o que vai acontecer. Eu tenho o arquivo contador.dart, ok? E aí, ó, ele vai gerar para mim, ó, um novo arquivo aqui, o contador.gdart. E olha lá, está fazendo todo o processo. E no final ele gerou para mim o contador gdart. Perceba que agora sumiu até o erro dali, né? Esse contador gdart, gente, o que vocês têm que entender é não mexam, tá? Ele está gerando todo um código aqui, boilerplate aqui por trás para gerenciar o nosso estado. Não se preocupem com ele,
Tá? A gente vai se preocupar com a camada superior, certo? Que é esse nosso contadorzinho aqui. E aí, se eu fizer qualquer uma outra alteração aqui, eu vou ter que vir aqui e rodar novamente esse meu comando, tá? Flutter pack pub run build runner build. Cada vez que eu fizer uma modificação em qualquer cara aqui, é uma classe do MobX, eu tenho que rodar esse comando, tá? Eu não quero ficar rodando esse comando, beleza? Ao invés de me usar o build, eu posso usar o ret aqui, né? Porém, ele deixa, né, o nosso desenvolvimento mais pesado, tá? O software vai ficar mais pesado, o ret ele vai ficar olhando, conforme você modifica aqui, automaticamente ele já vai recriando novamente os arquivos, rebuildando, né? Deixa o nosso aplicativo, né, o nosso ambiente de desenvolvimento mais pesado. Se você tem um computador mais modesto, né, eu não recomendo. Então tá aqui, gente, eu criei aqui a nossa classe observável, né? E agora, olha que difícil o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, e vou substituir, ó, esse test counter aqui, ó. Agora eu vou dizer que ele, na verdade, ele faz parte de um observer. Certo? Que como builder, né, não vou passar nenhum parâmetro e vou retornar quem? Opa. O meu text lá. Porém aqui, ó, ao invés de eu ter essa variável counter aqui agora, eu preciso de uma instância, né, do meu contador, né, da minha classe contador. E aí, gente, ó, eu vou vir aqui fazer aí uma aberração da natureza, né? Vou apagar essa parte desse código aqui meu, tá? Porque não interessa mais, set state. E vou fazer o seguinte, final contador é igual a contador. O que eu fiz aqui? Eu instanciei um objeto da minha classe contador. Eu posso vir aqui embaixo agora e simplesmente fazer isso. O que eu vou colocar? O meu contador ponto deixa eu colocar aqui entre aspas, entre chaves. Tá? Contador. Não ficou legal, né? Eu vou alterar aqui o nome para meu contador, o nome do meu objeto, para diferenciar um pouco. E aqui eu vou chamar ele de meu contador. O que acontece? Ó? Meu contador é um objeto, certo? Um objeto aqui do meu tipo contador, ou seja, ele é um objeto do MobX. E esta variável aqui, ó, que eu estou acessando o contador, ó, é este cara aqui, ó, é essa minha variávelzinha aqui, observable. Como ele está? Como eu tenho um readget aqui, um text, né? Dentro de um observer, o que acontece? Toda vez que eu ter alguma alteração nessa minha variável, esse meu observer que está ali olhando o tempo todo para essa minha variável, né, ele vai informar o Flutter que houve modificação e este componente aqui. E onde mais esse componente se renderizar, vai aí ser alterado. Tá? Lembrando que todos vão ter que estar aí circundados pelo observer. Então o observer é aquele cara que fica olhando o tempo todo para a variável observável, né? Que aqui no caso é o meu contadorzinho aqui. E aí o que acontece? Teve alguma alteração nessa minha variável? Beleza, esse meu observer vai ser notificado dessa alteração e aí ele vai recriar o readget que tiver ali dentro para a nossa variável. Beleza? E aqui, ó, agora só falta eu chamar, né, a minha action, que é responsável por estar alterando o valor do meu OBX, né? Que é o change contador aqui no caso. Então, beleza. Vou vir aqui e chamar meu contador ponto change contador. Pronto, gente. Se eu executar, vocês vão ver, perceber, ó, que tá funcionando normal.
ok? Ó, vai estar funcionando normal. Eu venho aqui e... Ah lá, gente. Está funcionando normal. Porém, gente... Deixa eu só ver quanto tempo foi de vídeo. 15 minutos, já estou quase acabando. Aí a gente entra num problema, né? Do forte acoplamento. O que seria o forte acoplamento? Eu estou dentro de uma classe... Ó, dentro de uma classe, eu manualmente estou criando novos objetos de outras classes. Isso daqui, na hora de realizar testes, dá um trabalho. Tá? Além do que eu estou colocando uma responsabilidade numa classe que ela não deveria ter, de criar outros objetos. Então eu vou jogar isso por um gerenciador de dependências, tá? Que é o nosso getIt. Então vamos configurar ele. Primeiro de tudo, né? Eu vou vir aqui, vou declarar aqui uma funçãozinha, ó, void locator set locator. E o que vai ter, né, aqui dentro desse meu set locator? Eu vou ter esse daqui, gente. Minha variável getIt. Opa. GetIt. Ponto. E aí aqui tá dando erro. Por que tá dando erro? Porque tô precisando importar a biblioteca do getIt. Lá, importei a biblioteca do getIt. Então, getIt. Ponto. Instance. Ponto. E aqui é o tipo de gerenciamento que eu quero. Eu quero que tenha apenas uma variável na memória, register lazy silent, né, que vai ser carregada só quando eu precisar dela na minha memória. Então, carregamento tardio ou lazy. E única instância é o silent. E aqui eu vou registrar quem? Vou registrar essa minha classe aqui, ó, contador. Certo? Então eu venho aqui e coloco contador aqui. Vou chamar essa minha funçãozinha aqui no meu main, né? Para ela ser executada, setLocator. E aí, gente, ó, olha agora o que eu vou fazer aqui na minha telinha aqui. Ó. Ao invés de mim fazer isso aqui manualmente, né? E aí que tá o X do problema. Olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, e agora dizer que eu tenho uma variável do tipo contadora, certo? Que eu vou obter aqui, eu posso chamar de qualquer coisa. Vou continuar chamando pelo nome que eu tinha, então meu contador, né? Era isso, meu contador. Era meu contador, certo? Que vai me retornar o quê? É uma instância do meu getIt do tipo contador. Agora, gente, ó, eu só estou, na verdade, ó, eu não estou instanciando objeto nenhum aqui. Agora eu estou pegando lá do meu gerenciador de dependência uma instância do meu objeto, jogando essa minha variável aqui, utilizando a minha classe. Aqui eu continuo acessando da mesma forma, só que agora eu tenho uma injeção de dependência aí, né, gente? Eu desacoplei a minha aplicação, né, que é o recomendado. Eu deleguei, digamos assim, para um terceiro, né, a obrigatoriedade de estar criando objetos no meu sistema. E aí agora, gente, vou aqui restartar a aplicação. E se vocês observarem, se tiver tudo certo, vai estar funcionando. Na hora que eu clico no mais, tá lá, gente. Tá lá funcionando. Então, gente, essa é a ideia do MobiX, né? Ó, eu tenho uma classe, né, que ela faz, na verdade, um mixing de classes, né, ó, com essa abstract aqui, com essa classe abstract que faz aí uma junção, né, desse store aqui, que é a classe do MobiX.
E aí, tudo que for variável que eu quero observar, vamos por para essa minha tela aqui, né, eu posso estar, se for o caso, colocando aqui. Então tem aqui um contador, mas nada me impediria que eu tivesse aqui um observable string nome, tá? Nada impediria. Opa, que eu tivesse aqui mais observáveis, tá? Sempre que eu fizer uma alteração aqui, eu tenho que rodar esse comandinho aqui, flutter package pub run builder runner build, tá? Sempre que eu fizer alteração em algum arquivo do MobiX, para ele gerar para nós esse código sujo aqui que a gente não precisa se preocupar. Então eu sempre vou ter uma variável observável e um método aí responsável aí por estar alterando o valor dessa variável observável. E vai ser sempre uma action. Tá? E lá na nossa tela, né, eu sempre vou ter um cara que vai ficar olhando o tempo todo para a minha variável observável. Né? Teve alteração nela, ele vai lá e recria o meu readget que ele está aí cuidando. É obrigatório trabalhar com MobiX ou qualquer outro gerenciador de estado? Não, gente. Né? O Flutter ele tem o set state lá. Porém, né, para aplicações maiores, às vezes você pode precisar de um jogo maior de cintura para trabalhar só com set state. Utilizando um gerenciador mais complexo, né, mais robusto, complexo não, mais robusto, e por sua vez acaba sendo mais complexo, né, mais robusto, né, você acaba aí tendo aí uma maior facilidade para estar trabalhando gerência de estado. Eu utilizei aqui o MobiX, tá, gente? E o GetIt, porém, gente, isso daí é um tema muito discutido, tá? Tem várias outras bibliotecas, tá? Tanto para gerência de estado, tanto para injeção de dependência. Se vocês veem aqui, ó, gerência de estado no Flutter, ó, vamos na própria documentação, cadê? State Flutter, vamos lá, MobiX. Quer ver, gente? Cadê? MobiX. Eu não tô sabendo achar na documentação, ó. Flutter Docs. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem sobre pacotes, performance. Só para vocês verem como que é um assunto aí. Tem muita opção. Packets. Não. Performance. Vamos ver onde que vai estar aqui. Não. User interface, animation, router. 10-0 para documentação, hein? Dá aqui, ó. Gerenciamento de estado. E aí, gente, é só para vocês terem ideia, ó. Na própria documentação, né, ó. Eles vão estar aqui citando várias opções que você pode estar utilizando. Ó. Então tem o provider, que também aí é o gerenciador de dependência. Tem o Riverpod, set state, que é o padrão do Flutter, Inherite, Readget, Inherite Model, Redux, Fish Redux, tá? Block, né, que o pessoal fala que é um dos mais robustos, mais complexos também. GetIt, ó, nosso gerenciador de dependência lá, o nosso GetIt. O MobiX, ó,
Nós usamos dois caras que estão aí sendo recomendados na documentação como alternativa ao SetState. E é isso. Ó, tem o GetX, tá? O GetX, né, feito por brasileiro, né, o nosso GetX. E aí tem várias outras opções que você pode estar aí utilizando, beleza? Então finaliza essa aula, espero que tenha dado para entender aí como funciona um gerenciamento de estado. Até a nossa próxima aula aí, pessoal.